Autolab em Ação, Wesley Góes, e reparador automotivo, chaveiro, eletricista e iniciante na área da eletrônica embarcada, a Autolab está disponibilizando para você uma das nossas aulas de programadores automotivos. É isso mesmo. A aula que você vai assistir agora nesse vídeo é uma aula que nós tiramos do nosso curso de eletrônica embarcada, reparo de centrais, e vamos deixar disponível para que você possa conhecer a nossa didática, conhecer o que nós estamos vendendo no mercado de soluções no setor de eletrônica embarcada. É muito importante você conhecer os programadores automotivos, e eu tenho certeza que você, reparador, ainda não participou de um curso que aborda tanto sobre os programadores automotivos e para qual finalidade eles foram projetados. Isso vai abrir os seus olhos para quais os serviços você pode ampliar na sua oficina. Pode ter certeza. Eu quero te convidar agora a essa incrível aula do programador UPA na sua introdução. Vem comigo! Iniciamos aqui então a aula de programador UPA no módulo de Introdução aos Programadores Automotivos. Com certeza você estava ansioso para entender o que esse programador é capaz de fazer. Eu digo que o UPA tem um ótimo custo-benefício. Disso você pode ter certeza, pois além dele agregar um hardware bem compacto, ele também tem uma IDE, isso mesmo, onde é possível executar scripts ou programas para fazer determinadas funções nos arquivos, como por exemplo airbag, direção elétrica, imobilizador, decode, reset, até mesmo telecarregamento de arquivos. Bom, ele também não tem muito mistério. Você vai ver que na linha de raciocínio, os programadores todos têm função de ler e gravar arquivos. Entretanto, alguns em formatos hexadecimal e alguns outros programadores em binário. O UPA, ele faz a leitura do arquivo em formato binário e disponibiliza um software e um editor hexadecimal. Nós vamos falar do UPA mostrando características importantes para que você possa entender o que é esse programador e qual a aplicação dele no setor automotivo. Além do setor automotivo, ele também atende na eletrônica universal, ou seja, o programador UPA ele tem duas versões e foi desenvolvido pela Aerosoft. Isso mesmo, a Aerosoft foi a empresa que desenvolveu o programador UPA e tem hoje ele na versão original, né, que é conhecido como UPA Assist, e também tem na versão clone, fabricado na China. Sendo assim, nós temos essa interface, ok? Que é o programador UPA. Como você pode observar, é uma placa bem pequena, tá? Aqui no verso do circuito, você vai ver que vai estar escrito Aerosoft, mas se trata de um hardware clone, ok? Na versão 1.3, tá ok? Essa placa ela está na versão 05.2.9 e roda no software 1.2 e 1.3. Todo hardware ou interface tem um número de identificação. Nesse caso, você vai observar que o UPA também tem um número de série. Isso você pode ver no software, conforme nós vamos mostrar, ok? Este é o programador UPA, compacto, e tem um ótimo custo-benefício. Bom, vamos falar então dos conceitos característicos do UPA agora nos nossos slides e trazer o esboço em ordem do que esse programador é possível fazer no setor automotivo, entretanto com sua aplicação na eletrônica em geral. Vamos então aqui utilizar do slide para ampliar o seu conhecimento no programador UPA. Programador UPA 1.3. E aqui nós temos o layout do programador, como você pode observar na imagem branca, tá ok? E uma coisa que nós temos que ter muita atenção ao utilizar o programador UPA é: o programador UPA trabalha com alimentação USB e alimentação externa. Aqui você vai observar que ele vai mostrar as características dos jumpers.
e aqui eu vou te apresentar um pouco do programador UPA. Como você pode observar, nós temos a conexão com a placa, aqui em Adapter Connector, ok? Aqui você vai ter a ligação dos adaptadores ou dos cabos utilizados para fazer a leitura. Aqui você tem a comunicação da interface com o computador. Aqui você tem a alimentação externa, quando você não utiliza a alimentação do próprio computador, ok? Quando o notebook é uma fonte de alimentação para o UPA, ok? Aqui é o LED de funcionamento da alimentação e aqui funciona o LED ativo de funcionamento do UPA, ok? Bom, aqui você tem os jumpers para você utilizar, tá? Aqui no P9 está escrito J1 P9 Voltage. Você vai ver que tem 3.3 e 5 volts. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem processadores e memórias que vocês vão ler, que vocês vão fazer a leitura, que vai ser que vão ter a alimentação de 3,3 volts, processadores e memórias, e vai ter memórias que vai ter 5 volts. Então, na hora da leitura, fazer a alteração. E aqui é a corrente, ok? Que você também tem como controlar para 1 mA e 12 mA. Então, todas essas características são analisadas no datasheet do processador. E um detalhe importante é que a sua fonte de alimentação externa varia de, no mínimo, 7 volts a 15 volts. Isso porque, pessoal, você lembra da aula de regulador? A tensão mínima de alimentação para que o regulador se mantenha com uma alimentação ativa para o restante do circuito tem que ter no mínimo 7 volts ou no máximo 15 volts. Não pode nem ser menor e nem superior. Tá ok? Bom, o programador UPA se comunica com o computador através do USB serial, tá? Aqui o nome em inglês, você pode ler aí se você quiser, tá bom, pessoal? Eu não sou bom em inglês, mas é o programador UPA USB serial. E aqui está ele em inglês, ok? Bom, então vamos lá. Nós falamos para você aqui a introdução do UPA e você vai ver que ele é bem compacto mesmo. Pequeno, ok? E o UPA trabalha com os seus respectivos adaptadores de memórias. Pode observar na imagem os números da memória. E adaptador de processadores também, como este aqui, ó. Por exemplo, que também pode ser utilizado nos sistemas da GM de imobilizador OPO2, OPO2R, ok? Também podem ser utilizados. OPO1, OPO2, OPO2R também pode ser utilizado. Bom, ele é um adaptador. Caso haja a necessidade, é só conectar o programador UPA no seu adaptador e fazer a leitura, ok? Bom, além desse cabo, você também tem o cabo de boot, que é quando você conecta com a saída para o circuito que você quer ler e você faz as soldas de cada um desses fios no circuito para fazer a leitura do processador. Como você pode observar, o UPA ele é um programador que tem muito a falar de eletrônica analógica e digital, pois se trata de um processador intermediário para fazer a comunicação do módulo com o computador e assim haver a possibilidade da alteração no arquivo, seja para reset, decode, telecarregamento, puxar informações de um arquivo como ID de chave, o CryptoKey, que é muito comum também na utilização quando se trata de apresentar chave para os painéis na linha Fiat, enfim, e nas outras montadoras também, nós vamos falar isso no sistema de imobilizador. Mas você já sabe para o que o UPA veio, e é para ler e gravar arquivos. Assim como também você pode ter observado que nós vamos falar de uma ferramenta que é de um outro Arduino, que é muito semelhante a esse, o UPA, você pode ver que ele é muito semelhante a esse, e lembra até mesmo um injetor de sinal, não é verdade? Que você adquiriu ele, o nosso aluno. Esse aqui é o injetor de sinal, você vê que ele tem praticamente dois módulos, né? Olha para você ver. Olha para você ver
que ele é muito parecido, né? E aqui na parte de cima você tem um circuito. Esse aqui também na parte de cima você tem um circuito que você desacopla e acopla, assim como no UPA, tá ok? No UPA também, tá? O circuito ele é acoplado, se eu quiser tirar aqui também, tem como eu tirar, tá? Se precisar fazer um diagnóstico também tem como remover essa parte. Eu não vou remover no vídeo aqui para não puxar com força e passar vergonha. Mas tá aqui, ó, você pode também remover essa parte, tá ok? Que ela também é a parte que vai no suporte que traz a leitura via USB serial. Bom, após analisar essas características e ver a semelhança do programador UPA para o Arduino, nós vamos continuar a nossa aula no slide. Bom, o programador UPA é um programador universal. Seu hardware e software nos permite executar uma série de procedimentos em arquivos de memória em seus diversos encapsulamentos, sendo eles leitura e gravação de arquivos das memórias que o programador foi projetado para suportar leitura. Como você pode observar, o programador UPA, o Arduino, VVDIprog, Xprog e os demais programadores vão apresentar limitações, ou seja, nenhum deles vão ler todas as memórias contidas no mercado, levando em consideração que cada processador está a nível da sua tecnologia, ou seja, o programador não tem a capacidade de ler um processador novo que saiu, por exemplo, na família Renesas, né? Nas linhas da Toyota, da Honda, que tem muito processador Renesas. Então, por exemplo, o UPA não vai ler o processador Renesas. E também nós queremos enfatizar que o programador UPA na versão clone existe limitações, como, por exemplo, na aplicação de correção de arquivo nos módulos FRM da BMW. Então, o programador UPA lê a informação perfeitamente, entretanto, não consegue gravar a mesma informação. Isso quer dizer que ele lê e não grava. Então, assim como CAS, Katag, clone, todo equipamento clone apresenta limitações que isso difere dele para ser clone e para um original, ok? Então, vamos no slide novamente. Além de ler e gravar arquivos em formato binário com o seu software, é possível desenvolver programas ou scripts que são capazes de executar comandos de ajuste, KM, reset, airbag, decode, ler senha do imobilizador no arquivo, trocar uma senha, escrever ID de chave, editar o software manualmente, são muitas as opções de uso com o programador UPA. Sendo um programador universal, existem diversos modelos de adaptadores que chega até dar um nó na cabeça. Vamos mostrar aqui os principais, então fica tranquilo que nós mostramos no início os principais. Você já viu? Bom, a linguagem de programação é o Pascal. Trabalha com cargas conhecidas como scripts, comunica com computador desktop ou notebook no Windows XP 7, 32 ou 64 bits. Ao falar que o programador UPA trabalha com uma linguagem de programação denominada Pascal, isso nos dá a ideia do porquê é possível fazer alterações com o programador UPA, utilizando o próprio software com pequenos programas escritos para fazerem determinadas funções no arquivo. Por exemplo, o programador vai escrever um software na IDE Pascal e vai dizer para o software, vai na linha tal, na coluna tal, a tal, e ler aquele valor contido naquele endereço. É exatamente isso que o software vai fazer quando você pegar o arquivo e jogar para fazer o procedimento dentro do próprio script criado para funcionar no software do UPA. Então, por aí você já vê que o programador UPA tem um excelente custo-benefício. Então vamos continuar estudando esse incrível programador. Como você pode observar, nós mostramos os diversos tipos de adaptadores. Aqui estão alguns deles, como você pode ver, a interface do UPA, o kit básico de uso, os adaptadores e mais adaptadores, né? Chega até a dar um nó na cabeça, como eu disse ali na introdução. Bom, aqui você tem adaptador para os processadores com memórias em encapsulamento de PSOP, tá ok? Você tem aqui com memórias contidas para os módulos 1G7,
né? Alguns da GM que contém essa memória. Você também tem na GM ali os processadores contidos nos módulos de imobilizador OP1, OP2R, que contém processador TMS 370, que você também lê com esse adaptador ou com algum desses adaptadores aqui. Que não dá para saber agora porque tem uma identificação aqui no inferior que vai nos dizer qual é cada adaptador no manual do UPA. Tá? O UPA também tem um manual. Então aqui está a estrutura do UPA, ou seja, a parte física, o hardware, né? Aqui eu já mencionei para vocês alguns dos adaptadores, tá? Aqui, né? UPA, adaptadores para o processador NEC, Opel 2.1, Opel 1, Opel 2, adaptadores para a memória SOIC 8, adaptador universal, por exemplo, né, as memórias no formato PSOP ali, como das centrais Fiat G711, né, a PSOP. E aqui nós temos os adaptadores também de memórias de acordo com o seu encapsulamento. Ou seja, por que esses programadores? Porque cada memória tem um formato e cada formato o seu respectivo adaptador. Esses dois cabos foram desenvolvidos para fazer a leitura do arquivo na central ou no módulo de imobilizador. Bom, aonde estiver contida uma memória suportada, ou seja, que se consegue ler com UPA, você consegue ter acesso à leitura do arquivo. Esse é o cabo 5NF conhecido e DB9, tá ok? Bom, o cabo 5NF, denominado 5NF, pois foi, né, feito para leitura da memória EPROM 95160, da família 95XX, né, nas centrais 5NF, mas também lê a memória 95160 via cabo, ok? E você também pode ler processadores via cabo, utilizando o DB9. O cabo DB9, então, ele é denominado DB9 porque ele contém 9 pinos, que é utilizado para conexão com a memória. Nesse caso, por isso, ele é denominado DB9. Bom, aqui está o esboço para que você possa fazer a leitura. Como eu já havia dito no início, nós temos aqui ele funcionando no software 1.2 e 1.3. Esses são os cabos 5NF e MCU. O esquema para fazer esses cabos está contido no próprio software do programador UPA através dos scripts, ok? Nós vamos conferir isso. Bom, aqui é a parte onde a gente lidar com a IDE do programador UPA. Assim como poderia ser a do Arduino, se você já mexeu com o Arduino, você deve saber que é uma IDE parecida, entretanto com algumas diferenças. Então aqui você tem, né, o campo de edição de arquivo, o hexadecimal e ASCII, tá, contidos aqui. Então, lembra do endereço que você aprendeu lá na aula de processadores e memórias com relação ao endereço no arquivo? É isso aqui, a linha e a coluna. São onde haverá o cruzamento das informações e através dos scripts feitos para o UPA, nós conseguimos mandar o software fazer essa execução automaticamente. Aqui você tem o campo de ler e verificar as memórias e também de verificar como estão os pinos para a leitura antes do processo de leitura, ok? Então aqui, ó, como podemos observar a janela do software do programador UPA Software 1.3, temos 4 janelas principais. São elas 1, 2, 3, 4. A janela 1 é a janela de acesso às ferramentas e configurações. A janela 2, janela de endereço hexadecimal e ASCII, ok? Aqui é o campo hexadecimal, que vai de 0 a F, que vai de 0 a 16, e aqui é o campo ASCII, ok? Janela de seleção, o 3 é a janela de seleção da memória, ou MCU, que é o microcontrolador, tá aqui o 3, e o 4 é a janela de operações, de mensagens, né, onde fica registrado toda a ação feita com o UPA durante leitura e gravação. Isso quer dizer, nessa última parte que eu mostrei aqui para você, na parte de messages, que quer dizer mensagens, todo processo de leitura ou gravação, ou qualquer que seja ele que seja executado, você pode observar o histórico aqui na aba de mensagens, no 4. Então você pode acompanhar ali todo o processo. E se durante esse processo alguma informação não estiver alinhada, com certeza dará mensagem de erro e aparecerá para você possíveis causas. É muito importante nós mencionarmos aqui o manual do UPA. É incrível a quantidade de pessoas que fica perguntando onde eu acho boot, onde eu acho boot.
E o UPA, ele tem os boots no próprio manual dele. Basta você ir na janela Help, Contents na parte superior direita e você vai lidar ali com o manual do UPA, ok? Aqui está, né, um modelo de boot para conexão para uma possibilidade de leitura ali, um processador Motorola e também uma memória 35080, os pinos de conexão para leitura e gravação. Aqui é um modelo que você pode estar aplicando a leitura com o cabo DB9, ok? Você vai ver que o cabo tem 9 terminais e que os 9 terminais são utilizados para a leitura aqui nesse processo. Aqui eu já mencionei, né, um adaptador do processador TMS, tá? Da Texas, né? Esse processador é o fabricante. Aqui a referência sobre a linguagem Pascal Script, nós já falamos sobre ela. Aqui nós temos o manual que está em inglês, entretanto você pode utilizar o Google Tradutor, que vai te ajudar a entender ainda mais o manual do UPA. Bom, aqui é bem legal, nessa parte é onde nós carregamos os conhecidos scripts. Isso mesmo, aquele que às vezes você quer comprar, imaginando que tem uma possibilidade de fazer um determinado arquivo e você vai buscar em uma carga do UPA, é isso mesmo, são os scripts. E eles são os responsáveis por executar as funções que você quer fazer no arquivo. Através dessas janelas é possível carregar o software. Então você clica aqui na parte superior direita, perto de Help, na pastinha com o martelinho, clica em Script, vai aonde você deixou no C2 pontos Scripts, seleciona e reinicia o software e é inicializado o processo de recarga das cargas que você colocou, como mostra o exemplo. Você pode observar que o programador UPA ele utiliza o computador como uma interface intermediadora, que vai fazer com que haja comunicação com o programador UPA e o UPA com o módulo em questão, seja de airbag, mobilizador, ABS, direção, seja a memória de qual for o módulo eletrônico. Você tem a possibilidade de ler com o UPA. Foi falado do UPA original e do UPA clone. Aqui nós vimos como funciona o UPA e é a mesma coisa no UPA original. O software também tem a mesma característica, o software é igual. Então, é muito importante que você tenha conhecimento do que são os programadores. E hoje nós falamos do UPA. Como você pode observar, ele realmente dá uma aula de programação por si só. O UPA realmente tem custo-benefício. E olha só, é muito importante você observar sempre a tensão de alimentação que vai estar no UPA. Lembrando, no mínimo, que tem que ser de 2 amperes a fonte de alimentação. Ok? Caso você esteja percebendo que está havendo muitos erros de leitura, é necessário colocar uma fonte estável no seu programador. E assim, você não terá problemas de erros de leitura e nem de gravação. Essas são as dicas que nós temos que passar para que você possa entrar na introdução dos programadores, em ocasião o UPA. Nós concluímos aqui essa aula e vamos disponibilizar esse slide em PDF para que você possa estudar. Bom, pratique e tenha em mente que todos os programadores necessitam de instalação. E nós também vamos tratar desse assunto. Quando você estiver mais envolvido com a computação automotiva, tudo vai se tornar mais claro. Quando você perceber que você também está operando o computador agora com facilidade. A ideia é essa, que a Autolab transforme você, reparador, em um especialista completo. Você assistiu à aula do UPA? Realmente está incrível. Lembrando que isso é só a introdução. Tem muito mais. É só você acessar o nosso curso de reparo de centrais, linha leve, flex e diesel, e linha diesel pesada também nós temos. O nosso curso está à sua disposição no Hotmart, é isso mesmo. No Hotmart você vai acessar o nosso curso, que tem acesso vitalício para os primeiros 560 alunos. Bom, já que você gostou dessa aula, então vai lá no site do Hotmart, aqui no link na descrição, e acessa para comprar o nosso curso, entre em contato com os contatos que estão aqui embaixo e nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Antes de comprar, realmente estude, para saber em que terreno você está pisando. Autolab em ação, trazendo conhecimento com precisão.